Boa noite, boa noite. Deixa eu limpar meu olho. Que tá todo embaçado. Tudo bem, gente? Boa noite, Gi. Boa noite, Lu. Boa noite, Gavina. Cida. Tudo bem? Mandando aviãozinho pros amigos para participar do evangelho. A gente sempre fala, né? Quanto mais gente ao nosso redor fazendo evangelho, melhor, evoluindo, despertando. Boa noite, Gi. Esse momento que a gente está passando, né, de transição planetária, como é importante o despertar espiritual. Aliás, importante não, é primordial, né? É decisivo. Então é isso, quanto mais gente fazendo, melhor, né? Então pegando a água de vocês, viu? A minha já tá aqui separadinha na garrafinha. Aí eu vou tomando durante a semana, né? Toma uma vitamina, dá um golinho. Das meninas já tá separada. Das meninas é a Lu, te lembrando. Hoje eu tenho uma dica, gente, de ouro, viu? Pras mães, pras mamães, pros papais. Eu vou contar. Então, terminando aqui o nosso lembrete de água. Água pros pets, pro seu cachorrinho, pros seus gatinhos, pro seu passarinho. Pode pegar, pode colocar, viu? E aí as águas sempre separadas, né? Hoje uma aluna, a gente sempre tem essas dúvidas, né? Que é normal, é natural. Uma aluna falou, Paula, eu vou fazer o evangelho, posso colocar uma jarra para a família? Eu falei, não. Separa, né? Cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu, vai receber o seu remedinho, né? É isso, Cida, o mundo está em guerra. Isso faz parte da transição planetária dos planetas, quando eles estão nessa faixa de transição. Tudo vem à tona, tudo vai assim ao máximo, né? Violência, maldades, guerras, corrupções, tudo. Então, o que a gente tem que ter em mente é que nada tá fora dos olhos de Deus. Nada tá fora da providência divina, gente. Nada. Qual que é o nosso papel? É esse aí. É oração, fazer a nossa parte, como a gente sempre fala, do praticar o evangelho, né? Levar o carinho, levar esse consolo para as pessoas. E a hora de desencarnar, gente, já tá marcada, né? Porque tal pessoa desencarnou pelo Covid ou desencarnou com uma bala perdida. Gente, não é o acaso. É o que a gente sempre fala, a não ser que a pessoa tire a própria vida. Aí, com certeza, tá completamente fora das leis de Deus, né? Do planejamento, completamente. Fora isso, gente, tá tudo caminhando no normal, né? É um normal ruim, né? É um normal triste. Mas estamos a caminho da transição planetária. Como se fala, né, gente? Nós estamos na nossa melhor encarnação. Por quê? Porque a gente está num divisor de águas. Muitos não retornam mais para a Terra por um bom tempo, né? Espíritos que não querem melhorar, espíritos que não, como se fala, né? Que se comprazem com o mal, não querem praticar o bem, não querem evoluir. Esses vão ser degradados para planetas inferiores, né, à Terra.
porque a Terra vai ascender. Então, não vai mais comportar, não vai mais atrair espíritos desse nível. Então, por isso que se fala, nós estamos na nossa melhor encarnação. Há muitas décadas, né, se eu não me engano, mais ou menos desde a guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos isso, já muitos não retornam para a Terra, né? Vão fazer esse estágio em planetas inferiores, depois de séculos e séculos que eles melhorarem, que eles estiverem com o bem no coração, aí eles retornam para a Terra, que já vai estar um planeta muito melhor, né? Então a gente tem que pensar assim, gente. Boa noite, Lu! A gente tem que pensar assim, todo mundo aqui vai desencarnar, certo? Todo mundo, né? E eu tenho certeza que nós aqui, né, a gente que faz o Evangelho, tenho certeza que todo mundo vai voltar para a Terra. Exatamente por esse fato, a gente está preocupado em melhorar, em evoluir, em praticar o bem. Então, a nossa vaga aqui na Terra Nova, né, na nova Terra, está garantida. E a gente tem que pensar assim, a cada encarnação que a gente voltar a partir de agora, a Terra já vai estar um bocadinho melhor. Então, olha que legal, né? Então, é isso aí. Façamos a nossa parte, né? Karina, saudade, seja bem-vinda. Vamos lá, pegando as águas. Vamos fechar rapidinho essa nossa introdução. Eu queria comentar sobre o Dia de Finados, né? Eu não sei se aqui alguém tem o costume, em Dia de Finados, em visitar cemitério, né? Visitar túmulo é muito válido, né, gente? Lógico. A gente só tem que ter em mente que o que tá lá no cemitério é um corpo, né? São restos mortais. Só isso, né? O seu ente querido já tá em outro plano, né? Já tá evoluindo. Então, a gente tem que lembrar que a gente pode falar com o nosso ente querido que partiu em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Então, pessoas falaram, eu não consegui ir no cemitério porque estava chovendo, né? Levar flores. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Esse levar flores caras, tem gente que gasta até dinheiro que não tem para levar flor, né? É uma coisa material que o espírito não precisa, né? Chico Xavier recebeu uma vez uma mensagem de um filho, numa carta, né, que ele falava assim para a mãe dele, uma família humilde, né, monetariamente, e o filho tinha partido. O filho fala para a mãe na carta através de Chico Xavier: mãe, não precisa ficar indo no cemitério me levar flores, gastando dinheiro que a senhora não tem. Quer me homenagear? Use esse dinheiro para comprar pão. Compra pão e distribui nas ruas. É assim que a senhora vai me homenagear. Olha que coisa linda, né? E enfim, gente, cemitério é um lugar maravilhoso, sim, né? A gente tem que olhar como é o momento da passagem, da transição, né, de uma vida para outra. E sempre lembrar, quando você entrar num cemitério, gente, entrar com energia de amor, né? Por quê? Porque existem muitos espíritos presos lá. Muitos espíritos que precisam de ajuda para fazer a passagem. Então, entra sempre com essa intenção de ajudar, de emanar amor, né? Carinho. Porque se você entra na vibração do sofrimento, da depressão, enfim, tudo é afinidade, né, gente? Então é isso que você vai acabar atraindo.
né? Você vai entrar no cemitério com essa vibração de sofrimento, você vai atrair espíritos que estão sofrendo, né? E quem sabe até esse irmãozinho vai com você para sua casa. Então, sempre entrar com energia de ajuda, do amor, de Jesus. Tá bom? Queria falar isso com vocês hoje. Então é isso. Vamos fazer a nossa leiturinha do nosso Gotas de Esperança pra gente iniciar. Quem tá chegando agora vai lá, corre pegar a sua água. Vocês estão me ouvindo bem, né? Ouvindo bem a minha voz, a música. Bênçãos que não têm fim. Então a gente vai ler aqui uma mensagem. Não lembro se é par ou ímpar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ímpar. Pra gente iniciar o nosso evangelho com essa mensagem de Lourival Lopes. Lembrando que a espiritualidade já tá aqui com a gente. O som tá bom? Legal. Ok. Espiritualidade já tá pronta para trabalhar com a gente, fazer os trabalhos, né? Como a gente fala, os passes, os tratamentos, higienizar o nosso lar, curas. Tá todo mundo pronto aqui nos nossos lares. Entes que já partiram, que vêm com a gente fazer o evangelho para melhorar cada vez mais, para voltar para o plano espiritual mais feliz, mais informado, tá? Então, sempre esse pensamento no evangelho, tá? E os problemas que a gente tem vão devagarzinho, vão ser colocados cada um no seu lugar para serem resolvidos, né? Então vamos fazer a nossa parte aqui, tá? Então uma mensagenzinha ímpar do nosso Gotas de Esperança. Mensagem 29. Encontre a fonte da saúde. Corpo, mente e alma totalmente sadios. Como consegui-los? Um bom pensamento beneficia todas as células do corpo. Os maus pensamentos as prejudicam. Atrapalham até o seu processo de reprodução. Provocam enfermidades. É o poder da mente, é o poder do pensamento que a gente não tem noção que tem. Tenha pensamentos de progresso, de alegria. Imagine-se jovial e forte. Formule ideias altruístas. Preencha-se de confiança. Veja nos outros seus irmãos verdadeiros. Este é o caminho da saúde. A saúde perfeita depende do nosso ajuste às leis divinas de harmonia e paz. Então, se você está passando por algum problema de saúde, seja ele qual for, é ter essa energia positiva, energia de cura, de bem, passeando pelo seu corpo, regenerando as células que estão doentes, promovendo a cura. E a cura vem. A cura vem. Pode ter certeza. E o contrário, a mesma coisa. Então, como a gente fala, são escolhas, né? Se você estiver passando por um problema de saúde ou se você tiver, né? Da tua escolha, como você vai passar por essa doença, né? Então, corpo, mente e alma totalmente sadios. Nos momentos de desânimo, de tristeza, não deixe esses sentimentos se demorarem no teu pensamento, né? Transmuta, procura trazer a gratidão. Que é como a gente fala, só da gente estar vivo, né? Encarnado,
já é uma bênção. Uma mensagem linda pra gente. Lu Blijos, não me deixa esquecer que eu falei pra vocês, eu quero contar pra vocês, tá? Uma história linda da nossa irmã aqui. Vamos fazer a nossa prece, gente? Fecha os olhos. Sente essa energia, sente essa vibração. Nesse momento, o seu mentor, o seu anjo da guarda, tá com as mãos dele sobre a sua fronte, emanando a luz de Jesus. Vibração de luz, de cura, está sendo colocada no seu corpo. Seja para uma doença física, uma doença mental, espiritual, seja qual for o problema. E essa energia que você está recebendo, essa frequência, essa vibração, emana para quem precisa. Para quem precisa dessa cura, dessa luz, do Evangelho. Imagina essa pessoa feliz, sorrindo, curada. Sejamos gratos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais por esse momento tão importante do nosso dia, da nossa vida, que faz com que a gente desperte cada vez mais espiritualmente, tendo a certeza de que a verdadeira vida não é na Terra, tendo a certeza que a vida aqui na Terra é transitória, é passageira, é muito rápida. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. É lá onde é o nosso verdadeiro lar, onde todos, absolutamente todos, somos irmãos. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai harmonizar, vai higienizar os nossos lares, trazendo a paz, a proteção de Deus, equilíbrio. Agradecemos a espiritualidade que vai aplicar os passes, vai fazer os tratamentos. E assim a gente inicia mais um Evangelho com muito amor no coração, dizendo graças a Deus, que assim seja. Então deixa eu contar rapidinho, gente, essa dica maravilhosa da Lu. Eu espero que eu vou tentar sintetizar, eu espero que eu conte certinho. Ela é uma esposa, ela tem o seu marido, ela tem a sua filha. E a Lu, como todo mundo aqui, tá fazendo uma ascensão espiritual muito bacana, né? Eu digo todo mundo que tá aqui toda segunda-feira fazendo evangelho, né, gente? A gente tá sentindo isso no coração, a gente tá sentindo isso na nossa vida. Então ela tá tendo uma evolução muito bacana. E o marido nem tanto, a filha nem tanto, né? Uma filha linda que eu conheço. Se eu não me engano, ela tem a idade da minha filha, se eu não tô errada. E a gente, inclusive, gente, guarda isso, porque a gente vai falar sobre isso no nosso evangelho de hoje, sobre o pedir. Né? O título é Pedir. Emmanuel está falando muito sobre isso, sobre pedidos, os pedidos que a gente tem feito para Deus, né? Se tem sensatez, se tem coerência, se não tem. Mas pedido de mãe é pedido de mãe, né? Então a gente, como mãe, como pai, a gente quer que os nossos filhos venham com a gente, venham atrás da gente nessa caminhada, nessa jornada de evolução espiritual, né? E, gente, a gente faz o que precisar. A gente faz o que precisar, né? Todo caminho é um caminho correto. E ela
aconteceu o seguinte. Num determinado momento, ela tentando, né, com que a filha fizesse o evangelho com ela, junto com ela, tudo mais. Eu não sei nem se ela tá me ouvindo. Ela eu sei que tá ouvindo, eu não sei se a filha tá me ouvindo. Se estiver me ouvindo, ó, você é uma linda. E aí essa filha, ela tem a mesadinha dela, né, tudo mais. E um dia ela pediu um dinheiro a mais pra mãe, né? Ô mãe, você pode me dar tanto, o papai me dá tanto, você pode me dar um tanto a mais? E o que a Lu me fala? Paula, me veio um chamado, me veio uma coisa, obviamente, de quem foi esse chamado? Do seu mentor. Do seu mentor. Vamos pegar ela por aqui. Vamos pegar ela por aqui. Então ela falou, tá bom, eu vou te dar tanto. Você quer tanto? Eu vou te dar até um pouquinho a mais. Só que você vai fazer evangelho comigo. E se você não fizer, você vai me dar tanto. Você vai perder tanto. E ela topou. Tá errado? Não. Tá dando certo? Tá. Né? A gente já falou sobre isso em alguns evangelhos, né? Sobre a gente encontrar o despertar espiritual através da matéria, né? Desse lado material. Né? Por exemplo, fazer a caridade, né? Que a gente fala, poxa, tem pessoas que só sabem dar, né? Ah, eu dou tanto para a instituição, eu dou tanto, mas eu não quero ir no trabalho. Ok, tá tudo certo. Precisa disso. Até que vai chegar uma hora que essa pessoa vai se interessar pelo outro lado, né? E essa pessoa conseguiu. Bingo! Flecha acertou. E sem a menor dúvida, né, nesse despertar espiritual dela, ela captou essa mensagem do mentor. E falou, eu vou fazer. E tá dando certo. Então olha que legal, que dica legal, né? Através do dinheiro, né? Conseguir com que a pessoa esteja junto. Não tem a menor dúvida, né? Que o coraçãozinho vai ser tocado. Então a mãe, né? A mãe, o pai, enfim, acertou em cheio. Então eu queria muito contar isso. Muito legal. Eu fiquei muito feliz. Então bora lá. Ó, vamos lá. Capítulo 65 do nosso Caminho, Verdade e Vida. Pedir. Pedir. Emmanuel vai estudar, tá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, onde fala assim, Jesus, porém, respondendo disse, não sabeis o que pedis. Vou repetir. Jesus, porém, respondendo disse, não sabeis o que pedis. Eu vou ler. A maioria dos crentes dirige-se às casas de orações no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria dos conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém,
preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões, né, que são aqueles pidões, inveterados, abandonam, na maioria das vezes, o traçado reto das suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam, que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, e em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. E para terminar, tenhamos então cuidado em pedir, porque acima de tudo devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Percebem como ele está falando bastante sobre isso, né? Tem acho que uns 2 evangelhos sobre o pedir, né? Como a gente pede. Então eu vou ler as minhas considerações e a gente vai trocando informações. Então aqui o Emmanuel ele analisa se os nossos pedidos, como a gente falou lá no comecinho, né? Tem coerência, né? Se tem lógica. E é claro que a gente pode achar que sim, né? Com certeza, nos nossos pedidos, quando a gente faz, é claro que a gente acha que tem lógica. Mesmo porque, gente, só a gente sabe como a gente vive. Só a gente sabe aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, né? Mas aí ele fala que nem sempre é assim, né? Aí vem a chinelada. E aí essa passagem de Mateus, que ele fala, né? Eu vou até repetir rapidinho, é tão curtinha. Jesus, porém, responde: não sabeis o que pedis. Essa passagem aqui, gente, é sobre a Salomé. Salomé, que era mãe do João e do Tiago, ela pede para que Jesus deixasse os filhos se sentarem ao lado dele, né? Quando o reino de Deus fosse instalado. Aí, Jesus responde, né? Sabendo de repente da incoerência, né? Sendo um pedido que não tem senso, responde para ela: não sabeis o que pedis. Como Emmanuel fala no final, Jesus sabe da gente, né? Mas aí, gente, como a gente falou lá no início sobre a gente pedir, né, pros filhos, é o pedido de uma mãe, é um pedido sincero, né? Da Salomé é um pedido sincero de uma mãe que quer o melhor pros filhos. Mas aí Jesus sabia que não tinha cabimento ele atender esse pedido dela, né? Porque realmente não tinha coerência. Como é que eu vou atender o pedido de uma mãe para satisfazer, né, os filhos dela e os outros? Será que precisa mesmo disso? Né? Então Jesus não atende e fala isso. E mesmo, gente, básico, né? No próprio Pai Nosso,
né? O que está lá no Pai Nosso? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? E a gente sabe que lá na hora, né, como ele fala, nas casas de oração, seja ela qual for, né, igreja, templo, casa espírita, enfim, a gente faz o contrário, né? A gente faz o contrário. A gente quer que seja feita a nossa vontade, na nossa hora, os nossos desejos sejam atendidos prontamente, os nossos caprichos, né? As nossas loucuras, como se diz, né? Às vezes um pedido nosso é uma loucura, mas a gente quer que seja atendido lá na hora. E aí raros são os que pedem, como aqui nesse parágrafo, né, que o Emmanuel fala, gente, raros, né? Os que lá comparecem nessas casas de oração, que estão interessados nos sublimes desejos do Senhor, querendo se melhorar, né, de conhecimentos, renovando os valores íntimos, se aproveitar do conhecimento espiritual, das oportunidades que vêm, que Deus dá pra gente todos os dias. Raros, né? Raros são os que fazem isso. E no geral, gente, até coloquei esse exemplo, né? Como ele vai falando depois das teimosias, né? Que no geral, a gente acaba se igualando aquelas crianças nas lojas, nos supermercados, né? Fazendo birra, querendo que a mãe compre um pacote de bala a todo custo, se joga no chão, grita, chora, né? A gente acaba se igualando, como a gente falou no evangelho passado, né? A gente ainda é espírito infantil, né? Nós somos infantis. E aí ele também fala da forma, né? Como alguns pedem, subornando, como se fosse uma negociação, barganhando, né? Como ele fala também, o poder infinito de Deus, né? Ó, Deus, olha só, se o Senhor me atender nesse pedido, eu faço aquilo, né? Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso, né, gente? E ainda, como ele fala, né? E ainda insistindo, teimando, né? Quem é que teima? Criança, né? Criança, a gente faz igual criança, teima. Por isso que ele pede por maturidade espiritual para nós, né? Jesus pede por maturidade, que a gente possa dar menos valor às coisas passageiras, né? As coisas transitórias, e que a gente possa pedir aquilo que vai fazer a gente evoluir, que vai ajudar a gente na evolução, né? Como ele fala, a compreensão. E aí a gente pode até dar exemplos, gente, por exemplo, de pessoas que pedem por riqueza, né? Eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, mas não está preparado. Não está preparado para ter essa riqueza na vida. Então vai pedir por muito tempo, enquanto não tiver a transformação, né? E muitas vezes não vai ter. Porque acontece também muitas vezes, gente, do espírito, a gente já comentou sobre isso, por encarnações e várias encarnações, se perder com dinheiro. É aquela pessoa que não pode ter dinheiro. Aí chega numa determinada encarnação que ele tá o espírito tá tão cansado, né, de falir com dinheiro, que ele fala, eu quero reencarnar
pobre, tendo só o necessário. Tendo só o necessário, é o que eu quero. Então foi um pedido dele, do planejamento reencarnatório. Então ele pode pedir o quanto for, ele não vai ter. E olha que legal dele, ainda por cima, pensar: tá vivendo com o necessário, Senhor, só me dê sabedoria, né, para eu poder viver com o necessário, que eu não me perca em outros vícios. E aí esse espírito, quando desencarna, ele é um espírito vitorioso, passou pelas provas. Aí ele fala, né? Ele vai falar das dores, dos desastres, do tédio. Resultado do quê? Desses pedidos incoerentes, sem lógica, né? Que a gente pede. E aí ele vai explicando, né? Esse tédio, por que esse tédio aparece, né? Ele vem por conta, gente, da ânsia, né? Da novidade, daquilo que a gente consegue, né? Você quer tanto aquela coisa que não tem necessidade na tua vida, e quando você consegue, vem esse tédio, né? Porque essa alegria, esse êxtase vai passar. Aí fica o vazio, né? Vem esse vazio, que é o tédio. A gente fala também sobre exemplos de pessoas que ganham herança, né? E não estão preparadas, né, para administrar essa herança. Porque aí vem o tédio, né? Acaba com a herança, vem o tédio. Diferente daquela pessoa que, com o trabalho honesto, né, o trabalho suado, adquire uma riqueza. Muito provavelmente essa pessoa não vai saber o que é esse tédio, né? Porque ela vai valorizar cada suor, cada centavo que ela ganhou. Então, é lógico, gente, é claro que é válido a gente pedir, né? Como a gente falou lá da Salomé, é válido. Mas a gente tem que participar desse pedido com o nosso trabalho, né? Com o nosso esforço. Aí sim, né? Porque muitas vezes a gente não tem, como a gente falou, a gente não tem a maturidade espiritual para administrar, né? Por exemplo, uma herança, que inclusive o Emmanuel fala do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, que ele exige que o pai, ainda em vida, dê a parte dele da herança, né? De vida, dê uma parte para o irmão e a outra parte para ele. O que ele faz? Some no mundo, torra a herança, obviamente com coisas banais, fúteis, porque ele não estava com a maturidade espiritual para isso. E aí ele volta. Por que ele voltou? Porque apareceu o tédio, o vazio, né? E aí acaba tendo que se humilhar no trabalho. Ou seja, ele estava melhor antes do que com essa atitude, né? Mas aí vem, como fala, Deus, como ele fala aqui, né? Deus permitiu. Então vamos lá. Essa parte, como assim, né, gente? Deus pede, né? Ele fala, Deus pede e é dado para ele essa herança, né? Assim como nós, né? Eu posso até, como nós não, eu posso até pegar esse exemplo
do menino birrento, né? Que a mãe tá lá no supermercado, o menino berra, 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 teima, teima, teima. Aí a mãe fala, vou te dar, né? Vai lá, pega o pacote de bala, de doce, dá pro moleque. O moleque come o pacote inteiro, começa a passar mal, né? Como ele fala, vem as dores, vem os desastres por conta do pedido insensato, né? Então, assim, tem horas que é a mesma coisa. Deus vê que a gente precisa passar pelo sofrimento para aprender, né? Esse sofrimento vem como? Esse sofrimento vem como uma lição, né? Tem eu até coloquei aqui pra gente não esquecer, né? Tem uma frase que eu vi, acho que tem umas 3 semanas, não tem um mês, tem umas 3 semanas, uma frase do Oscar Wilde no Instagram, né? No Instagram, que eu achei perfeita. Que fala assim a frase, gente: quando os deuses querem punir, eles atendem a todas as nossas preces. Não faz todo sentido? Então, quando Deus quer esse punir, a gente pode substituir a palavra por ensinar, né? Então, quando Deus quer ensinar, Ele atende a nossa prece. Quer dizer, é o sofrimento, né? A gente tem que passar por esse sofrimento para aprender. Porque senão a gente fala, cadê a justiça, né? Que Deus deixa aquele, mas não deixa aquele. E aí, gente, caminhando para o final, eu vou ler aqui no Evangelho, capítulo... uma partezinha só. Capítulo 27, pedi e obtereis. Número 7, item 7 aqui, da eficácia da prece, né? Que fala assim: seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter. E seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito. Então ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Aqui no Evangelho, né? Então que a gente possa entender, gente, o que a gente precisa realmente para evoluir, né? Dentro das condições que a gente tem, como ele fala, sem se precipitar, respeitando, entendendo o momento, né? A hora de Deus, é o confiar. Isso para tudo, até para uma doença, né? A gente sabe que também que, assim como a parte do dinheiro, existem doenças que estão no nosso planejamento reencarnatório, né? O espírito, antes de reencarnar, ele pede para desencarnar por aquela doença, né? Ele pede, inclusive ele fala, né, lá com os mentores: olha, eu posso espernear, eu posso procurar achar o melhor médico dessa especialidade, mas eu não quero ser curado, eu quero desencarnar pela doença. E você vai ser atendido, né? Ou sim, você vai ser curado. Mas sempre vale pedir? Sempre vale pedir, né? Porque se for pensar assim, então de repente eu tenho uma doença, eu vou falar, eu não vou me esforçar muito, não vou perder as minhas energias, né? Eu não sei o que eu fiz de pedido. Não, o pedido é válido sim. A gente só tem que saber o que a gente pede, né? Então, por exemplo, se eu tô com uma doença, Senhor, me dê sabedoria, me dê compreensão para eu não desistir, né? Me dê força. O que tiver que acontecer lá na frente,
vai acontecer. Mas que eu passe por esse processo de uma forma batalhadora, né? Que eu chegue do outro lado feliz. Como a gente fala, né, que a partir de agora, né, gente, que Jesus não precise mais olhar pra gente enquanto a gente estiver pedindo e falar, não sabeis o que pedis. Que a gente comece a refletir aquilo que a gente pede, né, dentro das nossas necessidades reais. E principalmente o que a gente tem feito, o que eu pretendo fazer com esse meu pedido para ajudar Jesus aqui na Terra, para ajudar o próximo, né? Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Tá, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Saúde. Tô passando por uma doença, Senhor, me cura. Porque tomar cuidado com esse barganhar, né? Se o Senhor me curar, eu vou ajudar a tal instituição. Não. Comece a ajudar agora. Transforma, se transforma, né? Como a gente fala, quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. E é isso, gente, a gente entender que a nossa encarnação, ela é curta, ela é rápida, passageira, transitória. Então vamos começar a prestar atenção naquilo que a gente pede. Se a gente realmente precisa, né? Então, a gente finaliza o nosso evangelho, vamos fazer a nossa prece final. A espiritualidade já está pronta para partir. Então vamos fechar os olhos, respira fundo, sentindo a cura de todos os males percorrendo todo o seu corpo, todo o seu ser, renovando as suas células, através desse amor que você sente pelo outro, é que vai vir a cura. Que possamos servir a Deus, servir a Jesus, como a gente sempre pede. Que assim seja. Deu uma pausa, gente? Não sei se é por conta da bateria. Conseguimos... Travou, pausou. Bom, gente, eu fiz a prece. Que a gente possa saber os nossos pedidos, as nossas intenções. Tá? Que a gente possa ter essa compreensão. Sempre, sempre, sempre. Que a gente peça aquilo que a gente precisa para nós, para os nossos filhos. Que a gente possa se aproximar dos outros, dos nossos irmãos, tendo esse amor, esse olhar amoroso. E que a gente saiba aproveitar as oportunidades que Deus manda todos os dias pra gente, para evoluir. Porque a vida passa muito rápido. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não tá mais. Então não perca as oportunidades de evolução. E não perca tempo pedindo futilidades, pedidos insensatos, né? Vamos ter essa reflexão, tá bom? Então é isso, já podem beber água, já está fluidificada e uma semana maravilhosa para todos. E a gente vai estar aqui junto, firme e forte, na segunda-feira que vem, tá? Então, saibamos o que pedir, gente. Um beijo, amo vocês profundamente. Até semana que vem.